Quem é o jogador valorizadaço nesse momento no Cruzeiro que pode ter o contrato estendido, hein, Pansieri? MP10 é ele. Olha só, Thiago, o que aconteceu? No início do ano, chegou a ter uma até conversa com o Zenit da Rússia, querendo levar o Matheus Pereira. Ele, na época, parecia que faria esse movimento, né, de deixar o Cruzeiro, que ele deixaria o Cruzeiro na hora de fazer exame e avançar com os trâmites de um contrato, não quis permanecer. E agora, com o trabalho do Mister Leonardo Jardim, o Matheus Pereira, uma coisa é muito certa, Thiago, quando a gente levantava essa questão, muita gente não gostava, mas é nítido o quanto o Matheus Pereira, por exemplo, está mais forte, né? Se pega qualquer foto do Matheus Pereira hoje e no início do ano, é outro atleta, muito mais forte fisicamente, e outro jogador também no aspecto de interesse pelo clube. Tá muito mais feliz depois do nascimento do Theo também. Tá completamente, vamos colocar assim, forte, né, no vestiário. Tem uma palavra firme. É um jogador que todo mundo gosta. Tá muito feliz no Cruzeiro e por isso, vendo essa movimentação do Matheus, o Cruzeiro também quer conversar com o jogador para uma permanência. E o jogador já mostrou também, além de demonstrar, já mostrou à diretoria que está afim, né? Então, é uma situação que pode caminhar para uma permanência do Matheus Pereira, jogador que chegou ao Cruzeiro ainda na época que o Ronaldo Fenômeno era o chefe da SAF do Cruzeiro, teve a contratação feita e bancada pelo Pedrinho e agora tem essa possibilidade de renovação também com o time celeste. E é um jogador que recentemente, Thiago, antes, né, do Zenit até levar o Gerson pra lá, o Zenit voltou a dar uma sondada. E aí, Matheus, quer? Não quer não? Como é que tá a situação aí? E o Matheus muito feliz, muito focado no Cruzeiro. Thiago? O Edu Panzi, Nath Fiuza e quem se liga no Rádio Esportes. Você sabe que o Matheus, agora já mais ambientado a Belo Horizonte, ao Cruzeiro, conversei com uma pessoa do clube que me falou sobre o Matheus o seguinte: Thiago, pensa numa personalidade. Porque às vezes você vê o cara na entrevista, né? Sempre daquele jeitinho dele, né? Tá bom, tá ruim, tá bom. O Matheus, pra proteger os seus, ele já tomou atitudes dentro do vestiário, e eu não vou aqui externar quais foram essas atitudes, isso teria que partir do próprio Matheus. Mas de proteger, sabe? Jogador, às vezes dirigente vem pra dar dura, querer peitar ele, pula na frente. Tem que respeitar, não é assim não. É isso aí. Segura a onda. Também para cobrar quando necessário, né? Quando precisa dar uma agitada na galera, ele também tem esse perfil e não é aquele cara midiático, né? Você não vê o Matheus, ele não é muito bom de entrevista, de se expor, de marqueteiro. E dentro de campo, Edu, pra muita gente, o Matheus era aquele cara, o pifador, que dá caneta, o que dá show, e tá se mostrando também uma outra personalidade de dedicação, de vontade a acompanhar. Ganha o Cruzeiro com essas multifacetas do Matheus Pereira. Duas coisas mudaram e que envolvem o Matheus Pereira. Uma dentro de campo, outra fora de campo. Vou começar pela dentro de campo. Hoje, nas temporadas passadas, o Cruzeiro jogava em função do Matheus Pereira. Hoje, na atual temporada, com a chegada do Jardim, o Matheus Pereira joga em função do Cruzeiro. Ele joga mais pelo coletivo. E isso é bom para o Cruzeiro. E o Matheus Pereira continua entregando, principalmente no jogo sem a bola. Extracampo, sabe aquele ditado, onde há fumaça, há fogo? Então saiu muito no ano passado, principalmente daquele jogo Cruzeiro e Atlético Paranaense na Liga Arena, em que o Rafa Silva foi expulso com 3 segundos de jogo, que o Matheus Pereira teve um arranca-rabo com o Alexandre Matos no vestiário. E culmina exatamente com o que você disse. O Alexandre Matos teria ido ao vestiário, tirar satisfações com o Rafa Silva, e o Matheus Pereira interveio, ele entrou na frente, tomou as dores do Rafa Silva em nome do grupo e teve um problema dali em diante com o Alexandre Matos. E coincidentemente, o Matheus Pereira vive uma lua de mel dentro do clube e o Alexandre Matos saiu, perdeu força e agora saiu, tá no Santos. Então, cara, onde há fumaça, há fogo. Acho que houve a mudança dentro de campo, mas principalmente fora de campo, e tá claro que havia um problema envolvendo Matheus Pereira e Alexandre Matos, e o Alexandre Matos, a partir do momento que perdeu força e saiu do clube, hoje o Matheus Pereira tá em paz e tem jogado muito bem. Ô, Nath Fiuza, quando você tem um jogador da qualidade do Matheus, né, da entrega do Matheus, e o cara tá afim, o cara tá querendo jogar, o cara tá disposto, como citou o Edu Panzi, até mudar a função, se dedicar um pouco mais dentro de campo pro grupo, isso faz uma diferença danada, hein, Nath?
Agora sim, nossa, faz demais, né, ô Thiago? Faz uma diferença enorme porque a qualidade dele, a referência técnica dentro do campo, a gente nunca duvidou, a gente sempre soube da capacidade para ele dar um passe decisivo, para ele destravar um jogo que está complicado, para ele colocar os seus companheiros numa melhor condição, mas tinha essa questão de às vezes estar um pouco desligado, estar um pouco desconectado, tá ainda em dúvida se aquele era o lugar onde ele devia estar, e agora ele não tem mais dúvidas, né, de que o Cruzeiro é a sua casa, é onde ele quer permanecer, é onde ele quer jogar, é onde ele quer se estabelecer com a família, e isso faz com que também ele se desdobre mais. E a gente já pontuou aqui em várias oportunidades, será que o Cruzeiro dá para jogar com o Matheus Pereira? Como vai ser o Matheus Pereira sem a bola? O time tem que correr em função dele, ele marca menos. Obviamente ele não é um cara que tem dentro do campo a principal função de marcação, mas hoje você pega as estatísticas do Matheus Pereira, o posicionamento dele dentro do campo, o mapa de calor dele, a quantidade a distância, né, que ele percorre no jogo, tudo isso melhorou, tudo isso aumentou. Você vê o Matheus Pereira indo até a defesa, meio campo, desarmando, roubando bola. Então é um Matheus Pereira muito mais entregue e mostrando que ele pode ser essa referência técnica, mas que ele pode ser mais do que isso. Ele pode ser um cara que joga em função do grupo, ele pode ser uma voz forte no vestiário. E acrescentando o que o Edu falou, acho que uma outra mudança dentro do campo, dentro das 4 linhas, o fato de que hoje o Matheus Pereira tem companheiros com mais qualidade técnica, então isso também potencializa o trabalho dele, porque a gente sabe que na primeira temporada dele com o Cruzeiro, ele distribuiu quase assistências, né? Porque os atacantes não ajudavam na hora de finalizar. E o extracampo, também a chegada do filho, que eu tenho certeza que tudo isso influencia pro cara querer jogar e se desempenhar ainda melhor, né, Thiago? É isso, Nath. Vamos acompanhar, quem sabe, o MP10 de contrato renovado e a sua permanência assim que isso acontecer. O Emerson Pansieri conta